Força, guerreiros e guerreiras! Vamos para mais uma aulinha, aula de número 2. É uma aula que está sendo direcionada para a Guarda Municipal de Canoas, mas se você está prestando outro concurso para Canoas, obviamente, você pode aproveitar toda essa lei orgânica que está sendo estudada naqueles itens que mais interessam. Eu posso te confessar que aqui realmente vai ter um resumo mais focado para a área de segurança pública. Por isso, para o concurso da Guarda Municipal, ora aberto e na verdade suspenso, mas que deve reabrir em breve, e por isso que nós estamos dando este foco. Quero dar uma boa noite especial para todos os alunos do Método Superação que estão aí esse mês conosco, durante o acompanhamento de 30 dias, todos que adquiriram o ciclo esse mês, a constituição do ciclo de estudos conosco, ganharam o acompanhamento de 30 dias e estão tendo excelentes resultados. Em breve vou divulgar vídeos aqui do pessoal de quanto que está sendo essa evolução, quanto está sendo prazeroso, de quanto que realmente está sendo eficaz a aplicação. Para você que não quer adquirir o método, mas quer aplicar um pouco de conteúdo no seu estudo, quer dar um pouco de foco, você que está cansado de estudar e esquecer tudo, ou está cansado de simplesmente bater na trave nos concursos, eu sempre deixo aqui embaixo um link toda a explicação de como é que funciona um ciclo de estudos, como montar seu próprio ciclo de estudos e como é que você faz para ter um estudo eficiente. É muito simples, é fácil de aplicar e por isso eu deixo gratuitamente aqui disponível. E para quem quiser o acompanhamento, tem lá o valor de quanto que é, você vai ver que é um absurdo, é bem barato mesmo e a gente faz por prazer, porque o que eu gosto mesmo é de ver o seu nome no Diário Oficial. Quando você entra em contato comigo e me diz assim, aprovei com a tua ajuda, é que realmente eu fico feliz. Hoje, então, nós vamos dar sequência nos nossos estudos para a Guarda Municipal de Canoas. Vamos ver se a gente põe aqui essa apresentação de slides, É tudo bem simples, é feito aqui, desta forma caseira. Estou aqui para não morrer de calor. Peço desculpas pelo traje informal, mas se eu botar uma roupa mais fechada do que isso, eu vou morrer, porque aqui não dá para ligar ventilador para o som ficar bom. E o ar-condicionado ainda não tivemos dinheiro para investir, Ninguém ficou rico. Então, o que dá para fazer é isso, é ficar mais à vontade, no estilo praia, acompanhado aqui de uma boa água saborizada. Olha que coisa bem Nutella, Água saborizada. Veio há tempo atrás e ia ser aqui um suco de pó. Hoje em dia aí é uma aguinha com sabor de limão. E é isso, guerreiro. Vamos dar sequência nos estudos, vamos botar foco na nossa vida. Se você não é inscrito no canal, não sei por que você não se inscreveu ainda, 80% das minhas visualizações aqui são de não inscritos, Então, considerando que eu tenho 10 mil inscritos e alguma coisa, nesse momento, não sei quanto que já chegou essa semana, mas eu tenho 80% a mais de visualizações aí de não inscritos, quer dizer que eu poderia ter bem mais inscritos, Então me ajuda, te inscreve aí no canal, deixa o teu like, se curtiu a aula, compartilha com quem você sabe que vai estudar para este concurso ou que vai precisar da lei orgânica do município de Canoas, beleza? Vamos direto ao foco. Quero te dizer uma coisa bem interessante. O método que eu ensino, ele consiste em ir direto ao foco, direto ao objetivo, para você não perder tempo, não ficar rodeando na lei. E eu fiz um pouco disso aqui na Lei Orgânica Municipal. Se você observar, é uma lei maçante. Tem 283 artigos, salvo engano, 285, uma coisa assim, mas é um ato de disposições transitórias que no final, lá com 37 artigos, que na verdade não nos interessam muito, porque já perdeu sua aplicabilidade. E o que acontece? Eu consegui reduzir de 285 para 80, tá? Então nós vamos ver 80 artigos aqui da lei. E o mais interessante, deixa eu só ver aqui se está ok a gravação, tá? Tudo certo, tá gravando. É que vai que eu tô falando sozinho aqui com a câmera que nem maluco, Então de 280 reduzir para 80, e o que você vai fazer? Se você é meu aluno, você já sabe o que fazer, Você vai reduzir isso aqui ao mínimo possível para fazer a revisão dentro das 24 horas para estudar no mesmo dia. E vai resumir como? Com palavras-chave. Aquilo que eu falar, você vai notar que eu uso um sistema de cores, Então quando é vermelho é extremamente importante. Isso ali tem que estar no seu resumo, mas não totalmente a frase, mas somente as palavras principais sem os conectivos. Isso é um resumo por palavras-chave. Só as palavras mais importantes. Sim, é isso que a gente faz, tá? E depois, para quem seguir com o método aí, eu vou ensinar como é que monta ciclo de... Aliás, o ciclo você já está aprendendo, Vai aprender a montar os mapas mentais lá, utilizando essas palavras-chave. Vermelho, super importante. Azul é apenas um destaque. Verde significa que vai ter um comentário breve. E se estiver em amarelo, atenção, fica ligado que pode ser cobrado na sua prova. Então, vermelho, certamente vai, se tiver questão, vem. Amarelo, fica ligado que pode vir, certo? Azul,
é só para você ficar esperto. A maioria do texto que você vê que é azul, porque realmente a lei orgânica ela tem muito pouco a ver com a carreira, mas é importante, né? A lei do município que você vai trabalhar. E o que tiver em verde é porque eu vou ter um comentário logo abaixo, beleza? Então, nada mais é do que uma leitura com os ressaltos. Então, não me enche o saco dizendo aí depois que eu tô só lendo, porque de fato eu vou ler e eu não sei como é que você estuda se não lê, né? Beleza. Eu nunca vi ninguém dar aula sem ler algum material também. Né? Eu leio e explico. É isso que a gente faz. É tranquilo, beleza? Então, a lei orgânica no município de Canoas, certo? Tem no seu preâmbulo, que é a parte superior, o cabeçalho ali, que diz que o povo de Canoas, então já dá ali o primeiro foco, né? Para quem que é voltada esta legislação? Para o povo de Canoas, através de seus representantes reunidos na Câmara Municipal. Obviamente, então aqui estão se referindo, né, aos estimados vereadores do município, que são os representantes do povo, perfeito? Sob a proteção de Deus, imbuídos pelo princípio da liberdade, igualdade, da justiça e da soberania popular, valores fundamentais de uma sociedade pluralista, democrática e fraterna, com o objetivo firme de pensar, planejar e construir um município, voltados aos seus cidadãos, olha que bonita essa palavra, estabelece e promulga a seguinte lei orgânica. Tá? Então, para você, então, os dois destaques aqui. Primeiro, para quem é voltado a essa legislação, para o povo de Canoas. E o que ela é? A lei orgânica, a lei que organiza o município. Perfeito? Sabe que eu nunca tinha me tocado, que lei orgânica é isso? Mas agora que eu me toquei. Beleza. Então, primeiramente, no artigo 1º, eu tenho um primeiro destaque aqui que eu deixei. E agora aqui, parece laranja, mas é vermelho, tá? Então, o que tiver em vermelho é muito importante, você precisa estar esperto, porque é importante e eu acredito que o examinador pode utilizar na sua prova. O artigo 1º nos diz que, então, o município de Canoas, parte integrante da República Federativa do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul, então você consegue entender aonde que está o município, dotado de, o que nós temos em Canoas? Autonomia política, administrativa e financeira. Aqui, isso aqui é possível questão. Quais são digamos assim, do que é dotado o município de Canoas? Poderia ver ali nas questões. Autonomia política, autonomia administrativa apenas, autonomia política, administrativa e financeira. São os 3 tipos de autonomia que o município dispõe. Reger-se-á por esta lei orgânica e demais leis que adotar, respeitando os princípios estabelecidos também nas Constituições Federal e Estadual. Então, a lei orgânica municipal, ela é infralegal, ela está abaixo da Constituição, tanto estadual, e a estadual está abaixo da federal. Então, obviamente, ela está sobre a égide também do constitucionalismo brasileiro, perfeito? Então, esse foi o nosso artigo 1º, vamos passar para o próximo, vamos ver como é que faz isso. Aqui. E agora deu. Artigo 2º. Às vezes vai ficar pequenininho, você pausa. Para quem está fazendo acompanhamento, eu disponibilizo os slides. Então, não sei porque você não entrou ainda. É vaga limitada, viu? Então, como o atendimento é personalizado, individualizado, então tem poucas vagas por mês. Então, tem que entrar em contato cedinho mesmo. Deixa o WhatsApp aqui no contato. E só abre vaga quando fecha os 30 dias de alguém. Então, entra uma filinha ali, tem um número limite de vagas bem limitado mesmo, no máximo 20 pessoas que eu consigo acompanhar por vez, né, não por mês, e por 30 dias, então cada vez que fecha um ciclo de alguém e a pessoa não quer continuar, e entra mais uma vaguinha. Artigo 2º. Todo poder é naturalmente privativo do povo, que o exerce diretamente ou indiretamente por seus representantes eleitos. Interessante, né? Então tá em azul porque tem alguma importância. Todo poder é naturalmente privativo do povo, que o exerce diretamente ou indiretamente por seus representantes eleitos. Parágrafo único nos diz que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. E o que é um sufrágio universal? Nós vamos ver ali embaixo, tá? Destacado em verde. Mas antes eu quero te dizer que o sufrágio universal ele é exercido pelo voto direto e secreto, certo? Com igual valor para todos, nos termos da lei, mediante o quê? Plebiscito, referendo e iniciativa popular no processo legislativo. Agora eu pauso aqui um pouquinho e vou te explicar o que é sufrágio universal. Sufrágio é o pleno direito ao voto de todos os cidadãos adultos, independente de alfabetização, classe, renda, etnia ou sexo. Então nada mais é do que o pleno exercício do direito ao voto. E preste atenção que é direito ao voto, e não o exercício do voto em si, certo? Agora nós vamos falar sobre o que é um plebiscito. O plebiscito é aquele ato que ocorre antes, né? Você pega ali o plebiscito, uma coisa bem chinela, mas que funciona muito para concurso. Plé e associa com pré, é antes. E o referendo ele é posterior. Então, plebiscito, consulta anterior, referendo posterior a um ato.
e a iniciativa popular no processo legislativo de quando o povo toma iniciativa, né, da constituição de uma nova legislação, enfim, de alguma alteração importante. São poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo, exercido pela Câmara Municipal, e o executivo. O que é que está faltando aqui? O judiciário. Então, se vier lá na questão de prova dizendo que existe o poder legislativo, o executivo e o judiciário no município, ela vai estar equivocada e vai tornar a assertiva errada. Aliás, fazer questões é um dos ensinamentos que eu trago. Analise cada questão. É só isso que eu digo aqui, e quem segue lá, quem está fazendo acompanhamento já sabe do que eu estou falando. Artigo 4º. É mantido o atual território do município, cujos limites só podem ser alterados nos termos da legislação estadual, quer decorrente de fusão, incorporações ou desmembramento. Então são as formas de se acrescentar ou se retirar territórios de um município. Se funde com outro município, se incorpora um pedaço, né, uma parte, ou se desmembra uma parte ou outra. São as três formas, certo? Far-se-ão no período de 18 a 6 meses anterior às eleições para prefeito e dependerão de consulta prévia. O que é a consulta prévia? Plebiscito. Mediante plebiscito, as populações diretamente interessadas. Parágrafo único nos diz que o território do município poderá ser dividido em distritos e subdistritos, criados, organizados e extinto por lei municipal, observada a legislação federal e estadual. Tranquilo, né? Você sabe que tem as prefeituras municipais, as regiões distritais, geralmente numa cidade. Então, se você tem conhecimento do seu município, deve saber que isso ocorre comumente. Os símbolos do município serão estabelecidos em lei. Perfeito? A autonomia do município se expressa pela eleição direta dos vereadores, que compõem o Poder Legislativo Municipal, pela eleição direta do prefeito e vice-prefeito, que compõem o Poder Executivo Municipal. Então você já entendeu o que é Poder Executivo, né? E pela administração própria, achei interessante, no que se refere a seu peculiar interesse. Então ele é auto-administrado, isso vem lá do direito administrativo, né? Então é muito importante que você tenha conhecimento que o município ele tem uma série de autonomias, e essa é uma delas. Seguindo em frente, nós temos um pulo aqui para o artigo 7º e vai ver que várias vezes isso vai acontecer, porque eu estou dando aqui ressalte para o mais importante. Agora eu te dou uma técnica interessante. Isso não dispensa a leitura do texto de lei na íntegra. Eu quero que você, no mínimo uma vez, leia integralmente o texto. Baseado nesta leitura integral, você vai tirar conclusões semelhantes às minhas, que esses são os principais artigos. E daqui do que eu estou lidando, você pode extrair um bom resumo. Daqui pode ser muito menos do que uma ou no máximo 2 folhinhas de ofício de resumo que vão servir para suas revisões, tá? Feito esse acordo, você vai fazer esse resumo, mas você vai ler 1, 2 ou 3 vezes toda a legislação. O município será administrado com transparência, certo, de seus atos e ações, e com moralidade, veja que são princípios. Além disso, com cooperação das associações representativas no planejamento municipal e com descentralização administrativa. Agora eu posso te perguntar, né, o que é descentralização administrativa? O direito administrativo vai nos responder logo abaixo. Mas antes eu quero te ler o parágrafo único que diz que é assegurado ao habitante do município, nos termos das constituições federal e estadual e desta lei orgânica, o direito a quê? O que o município tem direito? A educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância. Parece direito constitucional, né? Porque está lá na Constituição Federal. É copia e cola de fato. E a assistência aos desamparados, ao transporte, à habitação e ao meio ambiente equilibrado. Perfeito. É só para você ter uma noção do que o município tem que te oferecer. Agora eu vou te explicar a descentralização. A descentralização administrativa ocorre quando um ente principal, certo? Ou central concede atribuições a entes descentralizados. Então, quando o município, por exemplo, outorga certas funções, entendeu? É muito simples. Isso é descentralização administrativa. Existe uma diferença entre desconcentração, mas que a gente não está falando agora de descentralização e desconcentração, não é direito administrativo a aula, a gente não vai mais tocar no assunto. Compete ao município, no exercício de sua autonomia, organizar-se administrativamente, ele tem essa competência, observadas as legislações federais e estadual, decretar suas leis, expedir decretos e atos relativos a assuntos de seu peculiar interesse, administrar seus bens, adquiri-los e aliená-los, aceitar doações, legados, heranças e dispor de sua aplicação. Também ele pode desapropriar. Sublinhe sempre os verbos, isso é importante não somente para direito penal, mas em outras legislações, como nós fizemos aqui. Por necessidade ou utilidade pública, ele pode desapropriar, ou por interesse social nos casos previstos em lei. Também pode conceder e permitir serviços públicos locais e os que lhe sejam concernentes. Olha que palavra bonita para vir numa prova lá para você botar na sua redação. Organizar os quadros de pessoal, também compete ao município, estabelecer o regime jurídico de seus servidores, elaborar o plano diretor de desenvolvimento urbano, estabelecendo normas de edificações,
que aliás consta do seu edital, bem como promovendo adequado ordenamento territorial mediante diretrizes de controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. E muitas vezes vem no edital exatamente esse trechinho aqui, né? O uso do parcelamento do solo urbano. Estabelecer normas de prevenção, controle de ruído, poluição do meio ambiente, espaço aéreo e das águas. Além disso, conceder, permitir ou prestar diretamente os serviços de transporte coletivo. Você bem sabe que o transporte coletivo ele é, né, da competência municipal. Regulamentar a utilização de logradouros. Eu vou dar, às vezes, uma puladinha no texto, porque a obrigação de ler é sua. E eu já destaquei o que é mais importante, então leia o texto. Eu deixo disponível para quem está seguindo, ou até mesmo lá no grupo de estudos, que também está aqui o link, gratuitamente você pode acessar e ter acesso a esse material. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos e sinalizar as faixas de rolamento e zonas de silêncio. Disciplinar os serviços de carga e descarga e a fixação de tonelagem máxima. Estabelecer servidões. Você já viu uma servidão administrativa? Existem várias servidões espalhadas pelos bairros, né? Necessária a realização de seus serviços. Servidões, às vezes, são acessos, né? São passagens e outras coisas. Aqui eu vou deixar uma explicação, inclusive, sobre servidão administrativa. E significa, na verdade, né, o direito real sobre coisa alheia. Você sabia disso? Tendo em vista que esse direito exercido pelo poder público pode ser mais especificamente definido como direito real de gozo de poder público e pode partir da União, do Estado, do município, do Distrito Federal, territórios, pessoas jurídicas, públicas, privadas ou autorizadas, certo? Sobre propriedade alheia de acordo com o interesse da coletividade. Então é que, por exemplo, você pega e para chegar numa outra quadra, você precisa de um pequeno trecho do terreno de uma pessoa. Então existe a servidão administrativa. O município vai, por interesse da coletividade, solicitar um pedaço do seu terreno para que se torne como passagem para acesso mais facilitado dos moradores. É um exemplo, tá? Seguindo em frente, legislar sobre o serviço funerário. Interditar edificações em ruínas, não vou ler tudo, como eu disse. Regulamentar a fixação de cartazes, regulamentar e fiscalizar as competições esportivas, legislar sobre a apreensão e depósito de semoventes. O que é semovente? Semovente é animais, né? Por exemplo, mercadorias e imóveis em geral, no caso de transgressão de leis e demais atos municipais, bem como sobre a forma de condições de venda de coisas e bens apreendidos. Isso é interessante, porque é a competência também da Guarda Municipal. Legislar sobre serviços públicos, regulamentar os processos de instalação e distribuição de consumo de água, regular o tráfego e o trânsito nas vias públicas e muitas vezes você, como guarda municipal, como agente de segurança pública, terá essa função. Regulamentar os serviços de transporte individual de passageiros considerados de utilidade pública e livre iniciativa privada. A obrigação é sua da leitura completa. Eu vou passando para o artigo 9º, que diz que o município pode celebrar convênios com a União e o Estado ou município mediante iniciativa do Executivo. Agora perceba a palavra convênio, certo? Um pouco mais abaixo, você vai ver no parágrafo 2º que diz que pode ainda o município através de convênio ou consórcio. E aí fica aquela dúvida, né? O que é convênio e o que é consórcio? Com outros municípios da mesma comunidade socioeconômica, criar entidades intermunicipais para a realização de obras, atividades e serviços específicos de interesse comum. Aí você leu na lei, poxa, convênio ou consórcio, né? E a prova vem lá e te pega por essas palavras. E eu te digo aqui que convênio é o acordo firmado por entidades políticas de qualquer espécie ou entre elas e particulares para a realização de objetivo de caráter comum. Lê e relê o conceito que você entende, eu não preciso explicar mais do que isso. Então, o convênio é um acordo firmado por entidades políticas de qualquer espécie, qualquer mesmo, ou entre elas e particulares para a realização de objetivos de caráter comum, recíprocos, diferente do contrato administrativo, em que o objetivo não é comum, certo? E o consórcio é uma forma de colaboração entre os diversos entes políticos que disciplinam a celebração de consórcios. Entre eles, esses entes públicos, como União, Estado, Distrito Federal, municípios, para a gestão associada de serviços públicos de interesse comum. Feita a explicação, passamos então para o artigo 10, que diz que é competência comum do município, do Estado e da União. É para que você não confunda com a competência exclusiva. Aqui deixei destacado somente os verbos, mas a primeira diz tudo ali, que é zelar pela guarda da Constituição, das leis e da instituição democrática e conservar o patrimônio público. De quem que é essa missão? Você, futuro guarda municipal de Canoas, você vai fazer isso, cuidar da saúde e da assistência pública é obrigação do município, mas proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos é sua. Impedir também a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte, proteger o meio ambiente, preservar as floras, a fauna, ou melhor, as florestas, a fauna e a flora, fomentar a produção agropecuária, já vai para o município. Então preste atenção naquilo que você como guarda vai fazer, certo? Isso que eu deixo como dica aqui para a prova. Deixa eu tomar minha água aqui. Combater as causas da pobreza e os fatores da marginalização. Perceba que é combater e não erradicar, né? Não tem como acabar com a pobreza também, né?
É difícil. Fiscalizar, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Quem faz isso? Guarda Municipal. Conceder licença e autorização para abertura. Quem faz? Município. Fiscalizar nos locais de venda direta ao consumidor as condições sanitárias e higiênicos alimentícios. Isso geralmente faz, né, um órgão específico e geralmente é solicitado o acompanhamento da guarda. Fazer cessar no exercício do poder de polícia administrativa, perceba bem, as atividades que violem as normas de saúde, sossego, higiene e segurança. Funcionalidade, estética, moralidade e outras de interesse de coletividade. Então, quando você estiver fazendo isso, você está exercendo seu poder de polícia administrativa. E aquele que ainda insiste em dizer que a Guarda Municipal não é uma polícia, eu lamento. Você está bem enganado. Bem enganado. Por isso eu deixo o cara comentar, falar pelos 4 cantos aí no canal. Não tô nem aí, cara. Na hora de falar, Guarda Municipal é polícia. Polícia Municipal só. É uma nomenclatura. Infelizmente, é uma nomenclatura histórica, inclusive, né? Guarda Municipal. Acho bem bonito. Mas não dá para esquecer que é polícia. Certo? Seguindo em frente ali das proibições, ao município é vedado instituir ou aumentar esses tributos sem que a lei o estabeleça. É interessante isso. Só deixei destacar de vermelho, não que eu acho que vai ser cobrado, mas eu acho bom saber. Instituir imposto sobre patrimônio, né? Você lê essa parte aqui, cara, essa parte que fala de dinheiro, legislação, pelo amor de Deus, é chato, mas a gente tem que ler. Faça a leitura do texto de lei completo, no mínimo 3 vezes, uma vez com toda a atenção focada. Aí você faz um bom resumo. Depois que você fez todo o ciclo completo, você lê uma segunda vez. E por fim, uma terceira e nunca mais do que isso. Não precisa ler de novo, que você vai só perder seu tempo. Estabelecer, eu estou falando depois que você fez o resumo, porque você vai ler o resumo 1000 vezes até a prova, tá? Não vai dar para fazer 1000 vezes, mas vai ser o máximo de vezes possível, porque você faz resumo, se está fazendo comigo, no 7º dia você vai fazer uma revisão, no 30º dia uma nova revisão, a cada 30 dias novas revisões, até fechar todo o seu edital, que mais ou menos lá com 90 a 120 dias você consegue fechar, e faz uma única revisão por mês de todo o conteúdo e uma revisão por semana do conteúdo estudado. Olha que interessante. Entendeu nada? Beleza, segue lá. Vamos começar a fazer o acompanhamento que você vai entender. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, contrair empréstimos, tá? Isso é interessante que, ó, proibições. Ao município é vedado, não é para fazer, é para não fazer. Aqui tem mais uma parte aqui que o parágrafo 3º diz que é vedada a concessão de recursos públicos ou incentivos fiscais às atividades que desrespeitem as normas e padrões de proteções ao meio ambiente natural de trabalho. Perfeito? Organização e atribuições do poder legislativo. Não que eu acho que vai ser cobrado isso aqui, mais é para cargos de auxiliar da Câmara, ou enfim, para outros cargos do município ali, talvez, procurador, enfim. Mas é interessante saber que o poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal. Pelo menos isso você tem que saber. E que ele é composto por 21 vereadores. Tá? Isso é interessante, a composição do município. A Câmara Municipal de Vereadores reúne-se sempre também, independente de convocação na sede no município de 16 a 29 de dezembro. Eu marquei isso aqui porque geralmente isso aqui cai em provas, né, do próprio legislativo. E sempre cai essas datas, cara. É chato. Para carreira policial não é difícil, tá? Só se o examinador é muito sem vergonha e não sabe mais o que perguntar. Compete à Câmara Municipal com sanção do prefeito, fala Ciro, tá? Votar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Veja que é votar. Aí eu tenho outro destaque, é que criar, alterar, reformar ou extinguir órgãos públicos do município. Sempre através de votação, certo? E também denominar próprios vias e logradouros públicos, né? Botar nome nas ruas, nada mais do que isso. Agora tem as competências exclusivas da Câmara Municipal. Eleger a sua mesa, né, de regulagem bianualmente. Veja que é dispor sobre organização, funcionamento, polícia, e não guarda municipal, é polícia, criação, transformação, extinção, provimento ou vacância de cargos. Essa polícia aqui não é da guarda municipal que ele está falando, não, é da polícia da Câmara, tá? Agora houve confusão da minha parte, mas tá válido, viu? Tá válido, ainda é polícia. Dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Criar comissão parlamentar de inquérito. Então, faz CPI, a Câmara Legislativa Municipal? Faz, aqui está dizendo que sim. Vamos passar para frente, que diz aqui que do vereador, o que o vereador faz? Os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do seu mandato na circunscrição do município, dentro do município. Perceba isso, tá? O que é vedado ao vereador? Desde a expedição do diploma, celebrar contrato administrativo, desde a posse, exercer o cargo de comissão ao município, tem uma série de coisas que é vedado ao vereador. Se você não vai ser candidato a vereador, você não precisa ficar sabendo tanto, mas é bom, como eu disse, dar uma lida, porque se o examinador não estiver bem criativo, ele pode daqui um pouco tirar alguma questão desses artigos, né? Então por isso é bom que você dê uma lidinha assim, esses artigos sujeitos a essa perda do mandato, o vereador que infringir qualquer disposições estabelecidas, enfim.
dá uma lida tranquilamente aqui, porque não tem nada muito importante. Veja que é um destaque em azul por página. A mesa, dentre as outras atribuições, compete propor projetos. O que é essa mesa? É a parte de coordenação da Câmara ali, né, onde estão os coordenadores. Então eles propõem projetos, é basicamente isso que eles fazem. E tem uma série de outras coisas aqui que você pode dar uma lida para ver o que exatamente faz a mesa da Câmara. Continuando aqui, a Câmara Municipal terá comissões permanentes e temporárias, e além disso, o que elas fazem aqui? As comissões, em razão de sua competência, cabe solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Isso é importante que você saiba, que a Câmara também faça esse tipo de investigação através da CPI e pode solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, serão criadas pela Câmara Municipal mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fatos determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos indiciados. Interessante, né? Tem aqui uma parte da Constituição da Comissão Representativa. E no artigo 39 nós temos que as deliberações, excetuados os casos previstos nesta lei, serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros. Tá? Somente como é que é feita as deliberações, ou seja, as decisões, né, da Câmara Municipal. Parágrafo 4º, desta vez do artigo 39 ainda, dependerão de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara a aprovação e as alterações das seguintes normas. Então, sempre vai ser decidido, através da maioria absoluta dos membros da Câmara, a aprovação dessas questões aqui do Código Tributário, Código de Obras, Código de Posturas, que você tem que dominar também, e o Estatuto dos Servidores Municipais, que é muito importante que você conheça. Além disso, né, tem um plano diretor urbano ambiental, autorização para alteração de denominação de vias, ou trocar o nome das ruas, no caso, né? Artigo 41. O processo legislativo compreende a elaboração de emenda à lei orgânica, lei complementar, lei ordinária, decreto legislativo e resolução. Então é isso que o vereador vai fazer. O processo legislativo vai ser isso. O processo legislativo é criar emendas à lei orgânica, essa que nós estamos fazendo, leis complementares, lei ordinária, decreto legislativo e resolução. Então a forma de composição dessas leis é que determinam o tipo de lei que ela se torna, né? Ficou pequeno aqui, mas aqui diz que são de iniciativa privativa do prefeito as leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos no âmbito da administração direta ou autárquica, regime jurídico dos servidores, aumento de sua remuneração, vantagens, estabilidade e aposentadoria. Importante que você saiba, porque o que o seu chefe pode fazer, né, o prefeito. Artigo 57, olha o salto que nós damos aqui, nos diz que a iniciativa popular no processo legislativo será exercida mediante a apresentação de projeto de lei. Então, qualquer cidadão pode. Só que, olha como é que funciona para que os cidadãos promovam, né, uma legislação. A iniciativa popular será tomada por, no mínimo, 5% do eleitorado que tenha votado nas últimas eleições do município. Então, é feita uma média lá. Então, vamos supor lá que o município tenha 200 mil habitantes, eu não tenho ideia de quantos são, deve ter mais de 1 milhão, né? Mas 5% ali vai ser o número necessário, né, 5% dos votantes é que será necessário para a constituição, né, de uma iniciativa popular. Seguindo em frente, o que nós temos aqui, o poder executivo exercido pelo prefeito, auxiliado pelos secretários do município e os responsáveis pelos órgãos da administração direta e indireta, certo? Tem algumas atribuições interessantíssimas do prefeito aqui, né, que ele tem período para tomar posse, tem várias questões sobre o vice, quanto que eles tomam posse, quando é que eles entram, quais tipos de responsabilidade, e aqui ficou em cima, mas eu vou tirar aqui para o ladinho, não tem problema. No caso de impedimento do presidente da Câmara, assumirá o procurador-geral do município, e no impedimento do procurador-geral do município, assumirá o diretor do fórum. Então, a ordem de sucessória, né, no caso do governo municipal, é primeiramente o prefeito, segundamente o vice, depois o presidente da Câmara, quarto será o procurador-geral do município, e no impedimento do procurador-geral assumirá o diretor do fórum, a última linha de defesa. Então, se sair todo mundo de férias, o último que fica é o diretor do fórum, e ele não pode sair, né? Porque daí não tem mais para quem apelar. Vagando os cargos de prefeito e de vice, far-se-ão eleições 90 dias, até 90 dias, né, após a abertura da última vaga, né? O último que vagou. E aqui o que nós temos? Vamos ver se eu consigo diminuir aqui. No limite. São condições de elegibilidade para prefeito e vice. Ser brasileiro, pleno exercício de seus direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária, idade mínima de 21 anos. A idade mínima é interessante saber. As outras coisas são facilmente, né, indutíveis, a gente consegue associar. São inelegíveis para os mesmos cargos no período subsequente o prefeito a quem houver sucedido o substituto nos seus 6 meses anteriores. Preste atenção, ele precisa pedir 6 meses antes para sair, né? Para concorrer a outro cargo, o prefeito deve renunciar ao respectivo mandato
né, até 6 meses antes do pleito. O que é o pleito? É o ato de votação, né? São inelegíveis no território da jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos. Por que eu deixei tudo em azul? Porque isso aqui, cara, é bastante cobrado, tá? Mas não carreira policial. Mas vai que o examinador não tá afim de ser criativo. Dá uma lida. Então ele não pode eleger até, os parentes até o 2º grau, né? Por adoção do prefeito ou quem haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se o já titular de mandato eletivo. Se ele já for antes, né, do candidato a ser prefeito, daí tudo bem. Compete privativamente ao prefeito. As competências privativas é bom você saber. Então, nomear e exonerar os secretários municipais, iniciar o processo legislativo, sancionar e promulgar, fazer publicar leis, vetar projetos, dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, declarar utilidade ou necessidade pública, expedir atos próprios de sua atividade administrativa, contratar a prestação de serviços e obras. Dá uma lida boa aqui porque é interessante. Enviar ao Poder Legislativo o plano plurianual, prestar anualmente o Poder Legislativo até 31 de março, prestar à Câmara Municipal dentro de 30 dias as informações solicitadas sobre fatos e relacionados ao Poder Executivo, colocar à disposição da Câmara Municipal dentro de 5 dias de sua requisição as quantias que devem ser despendidas de uma só vez, até o dia 10 de cada mês. Detalhe que não vai ser cobrado, mas é bom você saber. Além disso, solicitar auxílio da Polícia do Estado para garantir o cumprimento de seus atos. Aqui fala da Polícia do Estado, né, que seria a Polícia Militar, a Brigada. Mas, se há a Guarda Municipal constituída, pode ter certeza que é para vocês que ele vai pedir ajuda. Artigo 73 nos fala sobre os secretários municipais. Secretários dos municípios de livre nomeação e demissão do prefeito são escolhidos dentre brasileiros maiores de 18 anos. Então, o prefeito tem que ter 21, o secretário tem que ter 18 no mínimo. Além, desculpa estar tomando aqui, mas é que tá quente pra caramba. Além das atribuições fixadas na lei ordinária, compete aos secretários do município, orientar, coordenar. Aqui tem todas as atribuições do secretário. Isso aqui é só se você quiser ser secretário do município, tá? Porque é bem complicado o examinador querer cobrar alguma coisa disso. Aqui nós temos que a administração pública direta e indireta obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, razoabilidade, transparência e participação popular no seguinte, lembra o LIMP, né, da Constituição? Então, porque tem aqui tudo, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, LIMP, eficiência. Só que ainda acrescenta razoabilidade, transparência e participação popular. Então, temos aqui investidura em cargos ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas e de títulos. Essa que você está fazendo, vai fazer, né? O prazo de validade do concurso público terá até 2 anos prorrogável por mais 2. Então, o edital não pode prever nada diferente, porque a Lei Orgânica Municipal já definiu. É garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical e o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Cadê a lei? Não tem. Então, você acha que pode fazer greve? Até pode, mas não tem uma lei específica. A não ser que a legislação própria proíba, né? Que é o caso da guarda, mas depois a gente vai estudar a legislação da guarda municipal, a gente vai entender se pode ou não pode. Será que pode? Você acha que é compatível? Porque o militar não pode, mas o guarda civil, e aí como é que fica? É vedada a acumulação e remuneração de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso, disposto no inciso 11 deste artigo. A de 2 cargos de professor pode acumular, a 1 cargo de professor e outro de técnico científico e de 2 cargos de empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Tá? São os acumuláveis desde que haja horário compatível. Preste atenção nesse detalhe. A remuneração do pessoal é vedada a percepção simultânea de provimentos de aposentadoria decorrentes do regime próprio de previdência dos servidores com remuneração de cargo. Cargo, emprego ou função pública. Quem tem cargo, quem tem um emprego público, é aquele que está vinculado a uma empresa pública, né, ou algum outro órgão da administração indireta, mas também nós temos aqui cargo para aqueles que têm o estatuto, né, são estatutários, servidores que fizeram prestar o serviço, concurso público e são servidores. Vamos tentar sair daqui e passar para a próxima. Prefeitos, vereadores e os servidores municipais, bem como as pessoas ligadas a quaisquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até o 3º grau, inclusive não poderão contratar com o município, certo? Não pode vender coisas para o município, não pode prestar serviços. Substituindo a proibição até subsistindo, né, essa proibição até 6 meses depois de fim das respectivas funções. Então, mesmo depois de 6 meses que deixar de ser prefeito ou tiver ligação com o município, vai ainda valer esta proibição.
A participação popular dar-se-á da seguinte forma, preste atenção, isso aqui é importante. Pelo uso de alguma das ferramentas estabelecidas no sistema de participação cidadã, que é aquelas que nós já vimos, plebiscito, referendo, participação popular, pela ação fiscalizadora, pela tribuna popular. Os cidadãos têm direito de ser informados sobre os atos de administração municipal, podendo para isso utilizar-se do pedido de informação. Interessante, né? Uma forma de ter acesso, né, às informações do município. Pedido de informação. O município dispõe dos seguintes conselhos municipais. Esses conselhos aqui é bom que você veja, porque pode ser perguntado. Isso aqui é interessante, tá? Isso aqui é bem bom mesmo que você preste atenção para que você conheça a estrutura do seu município, né? Tem então Conselho Comunitário de Defesa Civil, Conselho do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, Conselho de Acompanhamento e Controle Social, Conselho... Eu estou olhando por cima, que você vai ler bem direitinho, vai anotar e vai, de certa forma, decorar. Porque você precisa conhecer a estrutura do município que você vai trabalhar. Isso pode ser objeto de cobrança na prova, tá? Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, Conselho Municipal de Entorpecentes, Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Turismo, Conselho Municipal do Patrimônio. Veja que eles têm nome e sigla, né? Não precisa decorar, mas dá uma lida, cara. Dá uma lida, conhece a estrutura do município. Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, do Municipal do Idoso, do Bem-Estar Animal. Então, isso aqui tudo você vai prestar auxílio como guarda municipal. Vejamos aqui o que nós temos. A fixação. Os padrões de vencimento dos demais componentes do sistema remuneratório observará a natureza e o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. E os requisitos para a investidura são, além das peculiaridades dos cargos, né? Então é observada para que se estabeleça a remuneração. Aplica-se aos servidores ocupantes do cargo público. Irredutibilidade dos vencimentos. 13ª remuneração integral ou no valor da aposentadoria ou pensão. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno nos termos da lei. Salário família para seus dependentes, correspondente a 3% do menor vencimento básico do município. Duração do trabalho normal superior, não superior a 8 horas e 40 semanais, 8 horas diária e 40 semanal. Facultada compensação de horários em redução de jornada. Repouso semanal remunerado. Redução do serviço extraordinário superior a no mínimo 50%. Gozo de férias remuneradas. Licença gestante, licença paternidade, redução de riscos, proibição de diferença racial. Só que você tem que entender que o guarda municipal ele recebe subsídio, então ele é em parcela única e o vencimento básico de um cargo ou salário de emprego público, tá? Não pode ser inferior ao salário mínimo nacional. Então o subsídio é uma parcela única, então geralmente ele não tem uma grande gama desses adicionais. Então precisamos lá observar na legislação da guarda, que é a próxima, possivelmente, que nós postaremos aqui no canal, o que você de fato vai receber. Alguns benefícios entram, outros não. Tá? Então, por exemplo, licença gestante, paternidade, a própria questão do gozo de férias, repouso semanal, obviamente vai permanecer. Outras questões não permanecem por ser parcela única. Quando é que você vira estável no município? Após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para o cargo do provimento efetivo em virtude de concurso público. Ele só perde o cargo depois de estável em virtude de sentença judicial, mediante processo administrativo e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei, assegurada também sempre a ampla defesa. Se for invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e será depositado todas as parcelas que ficaram pendentes. Aí tem uma série de condições aqui, né, que o servidor municipal será responsável civil, criminal e administrativamente pelos atos que praticar no exercício de cargo ou função ou a pretexto de exercer. Importante, certo? E, aliás, como condição para a aquisição, no parágrafo 4º ali, ó, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída. Então, aliás, além de todas as avaliações, tem ainda uma comissão que vai avaliar o seu desempenho no final de tudo. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato, pode ficar afastado do seu cargo, emprego ou função. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado a optar pela remuneração. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo. Então pode acumular, desde que não tenha problema de conflito com horários. Servidores titulares de cargos efetivos da administração pública direta e indireta de Canoas, incluídos suas autarquias em qualquer dos poderes, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do disposto no artigo 40 da Constituição Federal. Só para você saber que você vai contribuir, tá? Vai ter um descontinho na sua remuneração. Nenhum servidor poderá ser diretor ou integrante de conselho de empresas fornecedoras ou prestadoras de serviços que realizem qualquer modalidade de contrato com o município. Então você não pode, tá? Sob pena de demissão do serviço público.
não quer ser demitido, né? Poxa vida, tanto tempo para chegar lá, para ser demitido. Artigo 134 nos diz que as leis de iniciativas, deixa eu ver o tempo de aula aqui, ó, quase no final, plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, tá? Esse aqui são leis de iniciativa do Executivo Municipal. Na organização de sua economia, certo? Acontece que o que o município será responsável? Tem os seguintes princípios: promoção do bem-estar, valorização econômica e social do trabalho e trabalhador, a democratização do acesso à propriedade e proteção de natureza e de ordem territorial. Então, só para você saber. O artigo 167 ainda nos fala que a execução de política urbana está condicionada às funções sociais da cidade, compreendida como o direito de acesso de todo cidadão à moradia, transporte público, saneamento, energia elétrica. Se você estudou direito constitucional, é a mesma coisa, tá? Abastecimento, iluminação, comunicação, educação, saúde, lazer, segurança, assim como a preservação do patrimônio ambiental e cultural. E por fim, lá embaixo nos diz que o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, preservado e reestruturado os processos ecológicos essenciais e provendo um manejo ecológico das espécies e ecossistemas, controlando a produção e comercialização e o emprego de técnicas, métodos substanciais para que comportem risco para a vida, certo? A qualidade de vida e o meio ambiente. Então, tudo isso aqui é competência, certo? Interessante que você tenha esse conhecimento. Novamente, eu cito aqui que o município criará a infraestrutura necessária para a construção de áreas dedicadas à cultura, esporte, lazer e educação, né? Então, é para desenvolvimento da educação. Todos têm direito ao meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, por isso que é necessário nessas construções também de áreas de convivência. E também é dever do poder público elaborar e implementar através de lei um plano municipal de meio ambiente e recursos naturais que contemplará as necessidades do conhecimento das características e recursos dos meios físicos e biológicos. Em relação à poluição sonora, que você atuará como guarda municipal, o município definirá limites específicos para as zonas residenciais, comerciais e industriais na unidade do decibel. Tá? Então tem lá uma legislação própria que dirá até que volume você pode deixar seu rádio. Por exemplo, aqui você vai atuar como guarda bastante nessas ocorrências. Tais limites serão estabelecidos em lei complementar ou ato do executivo segundo orientação dos órgãos técnicos estaduais do meio ambiente. E a municipalidade fiscalizará a emissão dos ruídos, definirá multas aos infratores e obrigará os mesmos à adequação de suas atividades aos limites sonoros estabelecidos. Artigo 200, olha como foi rápido, né? Poxa vida, você deve ter levado aí muito mais do que 40 minutos para ler. Em toda a legislação, a gente já está terminando aqui. Todas as áreas públicas municipais que se enquadrem pelos seus aspectos naturais como áreas de preservação permanente por legislação estadual ou federal deverão ser transformadas em reserva natural ou parque municipal. Olha que legal. O município deverá zelar pela integridade destas áreas. Para a conservação desta área, o município poderá firmar convênio ou poderá pôr a sua guarda municipal à disposição. As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções administrativas com aplicação de multa diárias e progressivas no caso de continuidade da infração. Porque está falando de infração, é interessante para você, que poderá atuar sobre elas. Ou residências, incluída a redução do nível de atividade e interdição independentemente da obrigação dos infratores de restaurar os danos causados. Estou lendo rápido. Se quiser diminuir a velocidade, fica bem mais legal. Ou pode você tirar até o volume e você mesmo ler. Tem várias formas de se estudar, cara. O melhor de tudo assim, é não reclamar. Que muita gente reclama que eu leio rápido, enfim, mas é que eu não estou aqui lendo para você. Eu quero que você tenha o trabalho também de pegar essa legislação e dar uma lida. Está lá disponível no site da Câmara Municipal. O transporte de cargas perigosas, tóxicas ou inflamáveis do município de Canoas ficará restrito às rodovias federais e estaduais de acesso ao mesmo e às zonas industriais definidas pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da cidade de Canoas. Certo? Os artigos finais aqui já, o poder público municipal para a preservação do meio ambiente manterá mecanismo de controle de fiscalização do uso de produtos agrotóxicos. Também o município, através de lei, compatibilizará suas ações em defesa do meio ambiente àquelas do Estado. Então, sempre estará em consonância com o que o Estado estiver fazendo, principalmente quanto à proteção ambiental. E os recursos oriundos de multas administrativas e condenações judiciais por atos lesivos ao meio ambiente e também as taxas incidentes sobre a utilização dos recursos serão destinados a um fundo gerido pelo Executivo Municipal. A grana vai toda para uma conta lá que depois é utilizada no prol da própria natureza. O município assegurará a criança e o adolescente com absoluta prioridade e efetivação dos direitos à vida, à saúde, à moradia, ao lazer, à proteção, mas que lindo, né? No trabalho, à cultura, à convivência familiar e comunitária nos termos da Constituição. Foi tão copia e cola que eles não tiraram nem nos termos da Constituição, né? É brincadeira isso. Mas é fato, realmente copiar e colar da Constituição Federal. O município definirá formas de participação na política do combate ao uso de entorpecentes, objetivando a educação preventiva, que você como guarda provavelmente visitará as escolas para fazer, e assistência e recuperação dos dependentes de substâncias entorpecentes que determinem dependência física ou psíquica.
Olha como ficou pequeno. No artigo 263, já finalizando, o município estimulará a cultura e a arte em todas as suas manifestações, visando garantir os direitos culturais e o acesso às fontes de cultura, apoiando e incentivando as manifestações culturais e artísticas. É dever do município proteger e estimular as manifestações culturais dos diferentes grupos étnicos da sociedade rio-grandense, propiciando o seu aprimoramento. Cara, como é bom ler, porque fazer a leitura do texto de lei enriquece seu vocabulário. Depois, na hora de responder questões, fica mais fácil, porque quem vai fazer questão é você. Por fim, aqui, a segurança, capítulo 7. Artigo 274 diz que lei complementar constituirá a Guarda Municipal para a proteção dos seus bens, serviços e instalações municipais, bem como o serviço civil auxiliar de combate ao fogo. Pá, sabia disso, guerreiro? Não tem erro. Se der ruim, se incendiar alguma coisa, pode botar a capinha anti-incêndio, que é tu que vai entrar, meu velho. Ó, a preservação de incêndios e atividade da defesa civil. Se pegar fogo no mato lá, ó, não tem jeito, é você que vai. Artigo 275. O município colaborar de forma efetiva no desenvolvimento das políticas penitenciárias e de segurança pública. Ó, as parcerias, vocês vão conduzir os apenados para o sistema prisional e vão entregar para mim, que legal, para minha pessoa, se for a casa prisional que eu estiver trabalhando, né? E da segurança pública provida pelo Estado e pela União nos termos da lei. Seguindo em frente, acabou, olha que legal, terminou, e eu te convido novamente aqui a fazer parte do nosso time de elite da superação, o nosso grupo de estudos, a pertencer, a fazer também o ciclo de estudos e participar do projeto de superação, para que você se supere de fato, que supere seus resultados, tenha um bom resultado, que você passe nesse concurso, não só nesse, mas em todos os outros. Esse edital, 80% será reaproveitável para qualquer outro concurso que você prestar na área de segurança pública. Então, chama no WhatsApp que nós vamos montar juntos ali um plano de estudos e você, de brinde, leva um acompanhamento de 30 dias. Todo dia eu vou incomodar você. Beleza? Força, guerreiros!